Olá, vamos iniciar mais um módulo. Dessa vez a gente vai falar um pouco a respeito de embriologia. Então, com relação ao desenvolvimento pré-natal, ou seja, o desenvolvimento antes do nascimento, nós temos três fases. A primeira fase refere-se à primeira quarta semana de gestação, ou seja, desde a fecundação até a implantação e o desenvolvimento dos primeiros órgãos e sistemas. E a segunda fase, que vai da quinta à oitava semana, ela é a fase onde todos os órgãos e sistemas, eles são formados. Existe a organogênese e a histogênese, ou seja, a organogênese é a formação dos órgãos, histogênese é a formação dos tecidos. E o embrião, né, já que estamos aqui falando do período embrionário, o embrião ele adquire a sua forma externa. É uma fase muito importante, né, inclusive de maior suscetibilidade a fatores teratogênicos. Então, como eu mencionei, a primeira fase e a segunda fase, né, da primeira até a oitava semana, corresponde ao período embrionário. E aqui a gente vê, por exemplo, uma mórula. A mórula é uma fase embrionária que é muito característica aqui, né, dessa primeira fase. E aqui, esse pequeno embrião é uma característica, tem algumas características que nos permitem identificar que ele está aqui na segunda fase. A terceira fase do desenvolvimento embrionário vai da nona semana ao nascimento. E essa fase, ela é considerada, né, conhecida como período fetal, tá? Então, aqui a gente vê uma grande aquisição de peso e comprimento do bebê. Os órgãos e sistemas formados, eles vão amadurecendo. A gente começa a observar, por exemplo, os primeiros sinais de funcionamento desses tecidos, e nas últimas semanas a gente tem a aquisição principalmente de comprimento e de gordura corporal. Então vamos entrar aqui nas semanas de gestação. A primeira semana é caracterizada pela fertilização, pela segmentação ou clivagem, que corresponde à divisão mitótica das células do embrião, chamadas de blastômeros, caracterizada também pela blastulação, que é a formação do blastocisto. E essa fase aqui ela é muito importante porque ela é a fase onde o embrião finalmente consegue se implantar na parede do útero. Então, essa fase de implantação também pode ser chamada de inidação, e ela ocorre no final da primeira semana de gestação. Então, a fertilização, também chamada de fecundação, é uma complexa sequência de eventos moleculares coordenados que começa com um contato de espermatozoide com o ovócito e termina com a mistura dos cromossomos maternos e paternos na primeira divisão mitótica do zigoto. Tá? Essa primeira divisão mitótica ela é importante, né? Que corresponde à primeira evidência de segmentação. Então, aqui eu tenho um vídeo que mostra um pouco as etapas da fertilização, tá? Com relação a essas etapas, né, primeiramente a gente tem a deposição, né, durante a relação sexual dos espermatozoides dentro do sistema reprodutivo feminino. E assim que eles são depositados ali na região da vagina, eles começam a migrar por dentro do sistema reprodutor masculino. Nesse momento, né, os espermatozoides que vocês estão vendo aqui nessa imagem, eles se livram literalmente aqui do conteúdo, né, do esperma, de moléculas que fazem parte ali do esperma que inibem a sua capacidade de motilidade e começam a migrar em direção ao colo do útero. Então, o colo do útero é representado por essa figura, né, por essa imagem aqui. E aqui os espermatozoides ultrapassando o colo do útero. Alguns espermatozoides podem ficar presos aqui nas reentrâncias do colo do útero e da vagina. Alguns podem morrer, né? Vários morrem pelo caminho, porque não conseguem nadar, não têm uma capacidade, uma habilidade muito boa, né? Nem todos os espermatozoides têm uma capacidade igual. E aqui a gente vê o espermatozoide nadando na parede da cavidade uterina. Algumas dessas células, né, dos espermatozoides, são fagocitadas por macrófagos e células imunológicas que estão lá no sistema reprodutivo feminino e que degradam essas células, tá?
E alguns, né, milhares e milhares aí de espermatozoides conseguem alcançar as tubas uterinas. Então, o que a gente está vendo aqui é o lúmen da tuba uterina, né, de uma delas. E aqui nessa imagem a gente está vendo já o óvulo percorrendo a tuba uterina. Os espermatozoides continuam nadando, ficam presos ali nas células ciliadas que existem na tuba uterina. E alguns espermatozoides conseguem alcançar a ampola, né, da tuba uterina para finalmente conseguir fertilizar o ovócito, tá? O espermatozoide ele consegue encontrar o ovócito por quimiotaxia, né? O ovócito tem algumas moléculas que acabam atraindo o espermatozoide. Aqui está o ovócito, né, circundado pelas células do cúmulus, que a gente já havia visto no módulo anterior. Eles ultrapassam essas células do cúmulus e encontram a zona pelúcida. A zona pelúcida, ela literalmente desencadeia uma reação no espermatozoide, onde ele libera o acrossoma. O acrossoma é importante porque ele libera enzimas que digerem a zona pelúcida e aí ele finalmente consegue alcançar a membrana. Isso aqui é a membrana do ovócito, tá? Essa aqui é a membrana e aí tem a fusão do espermatozoide com o óvulo. Aqui representa, né, a membrana do ovócito englobando o núcleo do espermatozoide. Nesse momento, né, da fertilização, o ovócito, ele literalmente começa a liberar uma série de grânulos, ó, que está sendo representado aqui por esses pontinhos verdes. Esses grânulos, eles mudam a zona pelúcida, impedindo que outros espermatozoides entrem, impedindo a fertilização por mais de um espermatozoide. Isso é muito importante, tá? Então, aqueles grânulos são os grânulos corticais. E aqui a gente já vê dentro do ovócito um núcleo masculino se reorganizando. Então, isso aqui são as moléculas de DNA paternas, formando aquilo que a gente chama de pronúcleo masculino. Aqui está o núcleo feminino, ó, nessa extremidade. O ovócito termina a segunda meiose, tá? E aqui forma-se o pronúcleo feminino. Pronúcleo significa um núcleo que tem apenas metade do DNA. E aí, aqui a gente já vê a fusão do pronúcleo feminino com o masculino, tá? Todas essas membranas, esses fios aqui, que a gente está vendo na imagem, são proteínas do citoesqueleto que fazem parte da fusão e da divisão das células, tá? Elas são muito importantes na hora de juntar os dois núcleos e dividir a célula na primeira segmentação. Mas voltando aqui à fecundação. Vamos revisar algumas coisas que a gente viu ali naquele vídeo. Primeiramente, os espermatozoides são depositados aqui na vagina, ultrapassam o colo do útero, né? O colo do útero é um pouco mais longo do que está sendo mostrado aqui. Alguns deles ficam presos aqui nessa região, outros são fagocitados por células imunológicas. E os espermatozoides que sobram, eles conseguem alcançar a ampola da tuba uterina. Na ampola da tuba uterina, o espermatozoide, ele finalmente fecunda o ovócito, tá? E tem uma questão aqui importante. A capacitação do espermatozoide ocorre dentro aqui do sistema reprodutivo feminino. O sistema reprodutivo feminino, ele tem um pH diferenciado. Então, essa capacitação representa um momento onde ele adquire uma hipermotilidade, ou seja, ele se movimenta muito mais, e é uma motilidade orientada por fatores quimiotáxicos, ou seja, o ovócito ele libera esses fatores quimiotáxicos que atraem o espermatozoide em direção a ele. O ovócito, assim que ele é ovulado, ele dura mais ou menos 24 horas. Geralmente são fertilizados até 12 horas após a ovulação. Depois disso, ele vai degenerar. Os espermatozoides, a maioria não sobrevive mais que 48 horas. Então, o
espermatozoide pode ficar no sistema reprodutivo feminino por 48 horas, e alguns ficam guardados ali nas dobras da mucosa do colo uterino, sendo liberados gradualmente, né, no canal do colo, e essa liberação graduação aumenta a chance de fertilização, tá? Então isso aqui é uma informação importante. Aqui nessa figura a gente vê uma microscopia eletrônica de varredura, e aqui a gente vê o ovócito, né, zona pelúcida, não tem nenhuma célula do cúmulos aqui, e o espermatozoide em contato com a zona pelúcida. No momento da ovulação, não sei se vocês vão lembrar disso, mas a gente já viu isso antes, o colo do útero fica bem mais aberto e o muco alcalino e mais líquido, ele está presente ali no colo do útero, facilitando o deslocamento do espermatozoide. Então, o colo do útero, para a gente relembrar aqui, ó, é essa região aqui. Colo ou cérvice, tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente fala aqui que ele passa pelo colo do útero em direção ao útero e às tubas uterinas, né, ele faz esse percurso que eu estou mostrando aqui na setinha. E aqui nessa figura, né, o movimento do espermatozoide. O espermatozoide ele tem um flagelo, né, ele não tem cílios, né, o batimento dos cílios é nesse movimento aqui. Já o movimento do flagelo é em movimento circular. E aqui para vocês terem uma ideia melhor, né. A vista lateral do espermatozoide, ele tem esse movimento, e uma vista caudal do espermatozoide, né, é um movimento de chicote, justamente para permitir aí uma boa movimentação atrás do ovócito. Aqui o momento da fecundação, o ovócito está aqui, né, com a sua zona pelúcida, a gente vê alguns espermatozoides aqui, que fica mais claro, ó, tá? Zona pelúcida, vários espermatozoides dentro da zona pelúcida, tentando ultrapassar a zona pelúcida, e aqui um momento um pouco mais preciso, né, onde a gente vê o ovócito cercado de espermatozoides, tá? Isso aqui é o momento da fecundação. Então, só para a gente dar uma relembrada, né, nessas coisas todas. Aqui está o ovócito, né, ele fica parado na primeira meiose, até o momento da ovulação. Na ovulação, a gente tem um pico de secreção de LH e FSH, que faz com que esse ovócito finalize a primeira meiose. A gente vê no microscópio o ovócito, o corpúsculo polar, né, que significa que ele finalizou a primeira meiose, e a gente vê aqui a corona radiata com um monte de células do cúmulos. E no momento da fecundação, ó, o ovócito, zona pelúcida, um monte de espermatozoides em volta, e aqui, né, no momento onde a gente tem o embrião que é chamado nos livros de embriologia de Oettingen, né, mas a maioria dos artigos não usa essa terminologia, mas aqui a gente vê claramente, ó, o ovócito, os dois pronúcleos, masculino e feminino, os dois corpúsculos polares, indicando que o ovócito terminou a meiose, a segunda meiose, e na zona pelúcida um monte de espermatozoides mortos aqui, ó, tá? Vários, tá? Aqui é a caudinha dele, ó. Vários espermatozoides mortos. A fecundação, ela tem 3 fases. A fase de penetração na corona radiata, a fase de penetração na zona pelúcida, que depende da reação acrossômica, e a fase de fusão das membranas. Quando o ovócito ele é ovulado, a gente tem uma série de células do cúmulos em volta dele grudadas na zona pelúcida. Então a primeira parte é ultrapassar essas células, tá? A segunda parte é passar pela zona pelúcida, que é isso que a gente está vendo nessa figura aqui. O que essa figura representa? Em roxo, o ovócito. Aqui, ó, tudo que está em roxo é o ovócito, o citoplasma do ovócito. E o que está em vermelho é a zona pelúcida. Então, o espermatozoide, ele identifica o ovócito por causa das proteínas de zona pelúcida, que é pela ZP3, tá? Uma proteína de zona pelúcida do tipo 3. Ele tem receptores para ZP3, ele consegue reconhecer o ovócito e aí ele sabe que precisa fertilizar essa célula por causa desta proteína. Isso leva àquilo que a gente chama de reação acrossômica. Ele libera, ele externaliza as enzimas que estão dentro do acrossoma. As enzimas são representadas por essas bolinhas vermelhas.
Essas enzimas digerem a zona pelúcida, tá? Permitindo aí a passagem do espermatozoide. E para que ele ultrapasse a zona pelúcida, ele se ancora nas proteínas ZP2. É um outro tipo de proteína de zona pelúcida, mas que permite o ancoramento do espermatozoide para que ele ultrapasse a zona pelúcida. Em seguida, nessa parte aqui da figura, a gente tem o ovócito e o espermatozoide fundindo-se na membrana do ovócito. O que acontece nesse momento? Essa fusão, ela libera uma série de mediadores intracelulares, né? Eu não vou mencionar todos aqui, mas no final das contas, isso leva a um aumento intracelular aqui, de cálcio. Esse aumento intracelular de cálcio estimula a liberação dos grânulos corticais, que são essas bolinhas vermelhas aqui. Os grânulos corticais sendo liberados, eles liberam enzimas que vão mudar a zona pelúcida. Ou seja, muda o estado da ZP2, então impede que outros espermatozoides entrem, tá? Então, revisando um pouquinho aqui essa fase 2, um pouco da fase 2 e da fase 3. Na fase 2, a gente tem o reconhecimento do espermatozoide, ele reconhece a zona pelúcida, ZP3, reação acrossômica, as enzimas do acrossoma digerem a zona pelúcida, e o espermatozoide se ancora na proteína ZP2 e adentra a zona pelúcida. Quando ele finalmente toca a membrana, que está sendo representado aqui no número 3, ocorre uma reação intracelular, e essa reação intracelular, que está sendo mostrada de uma forma um pouco mais superficial aqui no número 5, indica que quando o espermatozoide toca a membrana do ovócito, se funde com ela, e isso estimula a liberação dos grânulos corticais, tá? Está representado aqui, liberação dos grânulos corticais. As enzimas desse grânulo, né, dessas vesículas, mudam a ZP2 e impedem a entrada de um novo espermatozoide. Tá? Por que isso é importante? Esse mecanismo que impede a entrada de um novo espermatozoide, impede isso que a gente está vendo. Um ovócito com 3 núcleos. Significa que ele pode ter sido fertilizado por mais de um espermatozoide. Esse embrião aqui, ele vai degenerar, tá? Ele não vai formar uma criança de verdade. Ele não vai se desenvolver no embrião. Então, revisando, tá? Fase 1, penetração na corona radiata. Fase 2, penetração na zona pelúcida. Isso aqui, essa penetração na zona pelúcida depende da reação acrossômica. E a fase 3 é a fusão das membranas dos gametas. Quando funde as membranas, a gente tem a liberação dos grânulos corticais, que é a reação cortical, e a mudança da zona pelúcida, que a gente chama de reação da zona pelúcida. A reação cortical e a reação de zona pelúcida impedem a poliespermia, ou seja, a fertilização por mais de um espermatozoide. Logo em seguida, existe a retomada da segunda divisão meiótica, o ovócito termina a segunda meiose, e aí se forma efetivamente o zigoto, tá? Esse zigoto, ele vai se desenvolver, né? Ou seja, inicia-se a embriogênese, a formação do embrião. Aqui nessa figura, nessas duas fotos, né, na realidade, a gente vê um pouquinho da ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Isso aqui é uma técnica de reprodução in vitro. Tudo isso aqui é feito em laboratório, tá? O homem coleta o seu esperma, o embriologista ele vai coletar uma célula, um espermatozoide, e aqui nessa vista, a gente já vê o ovócito, ele finalizou a primeira meiose, a gente está vendo o corpúsculo polar, isso aqui é a zona pelúcida, aqui algumas células do cúmulos, né, que sobraram aqui na região da corona radiata, e o espermatozoide, sendo injetado dentro do ovócito. A sigla ICSI é uma sigla do inglês, que significa injeção intracitoplasmática de espermatozoides. O ovozigoto, né, ele deriva aí da fusão do espermatozoide e do ovócito,
E após 30 horas depois da fertilização, a gente já vê um embrião de 2 células. O embrião de 2 células, nessas células se dividem, formando um embrião de 4. Por sua vez, as células se dividem e formam um embrião de 8. Quando esse embrião ultrapassa 12 a 32 células, só lembrando que as células do embrião se chamam blastômeros. Depois que ultrapassa os 12 blastômeros, a gente tem uma mórula, e a mórula se desenvolve em blastocisto. Para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou tentando mencionar, vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Aqui a gente tem um embrião, né, de 4, 6 células, e a gente vê essas células se dividindo, tá? Isso aqui é um embrião no dia 3 de desenvolvimento. Esse vídeo ele está acelerado, né, naturalmente essas divisões celulares são bem mais lentas. E a gente vê as células se dividindo. Tá? A gente chegou aqui na fase de mórula, tá? Então é o estágio de mórula. A gente vê que as células da mórula, são bem compactadas. E aqui se inicia a formação do blastocisto. Então é importante, né, a gente perceber que no blastocisto a gente tem aqui células mais periféricas, uma cavidade sendo formada, e essa região aqui que a gente chama de embrioblasto. Tá? O embrião vai se desenvolver aqui, ó. Aqui a gente está vendo a expansão do blastocisto. Isso aqui demora horas, tá? O vídeo está bastante acelerado. E aqui é o blastocisto eclodido. A gente vê que ele sai da zona pelúcida e entra no meio. Então, esse desenvolvimento, né, que a gente viu ali no videozinho, é o desenvolvimento do embrião de 2 células até a formação do blastocisto. Tá? Essa divisão aqui ela é super importante, né, ela é decisiva. Se o embrião não se desenvolver até o estágio de blastocisto, naturalmente não haverá uma gestação viável. Tá? A zona pelúcida, a gente vê ela aqui, ó. E aqui dá para ver levemente, né, a zona pelúcida, mas a zona pelúcida ela já está em degeneração pela ação das enzimas acrossômicas dos espermatozoides que ficam aderidos nela. Mas aqui no blastocisto a gente vê, né, as células do blastocisto e a região aqui do embrioblasto, onde o embrião vai se desenvolver. Só lembrando, né, que o blastocisto é a fase de implantação embrionária. Bom, então agora a gente dá continuidade aqui ao desenvolvimento embrionário pré-implantação, ou seja, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui acontece antes da implantação embrionária. A blastulação, ou seja, a formação do embrião, começa 4 dias após a fecundação. O embrião, o blastocisto, ele tem essa estrutura externa, ele é uma massa circular, tá? Aqui ele está sem a zona pelúcida. Quando a gente faz um corte transversal do embrião, a gente vê essa estrutura aqui, ó. A blastocele, que é uma cavidade que contém líquido, e 2 tipos celulares diferentes. O trofoblasto, né, que são essas células aqui, ó, periféricas, e o embrioblasto, também chamado de massa celular interna. É nessa fase, na fase de blastocisto, que o embrião se implanta. Então, aqui para a gente dar uma revisada, tá? Embrião de 8 células. Depois a gente tem a fase de mórula. A mórula não está sendo mostrada aqui, a gente já viu o blastocisto. Né? Ele está se expandindo. Aqui o blastocisto totalmente expandido já. E aqui o blastocisto eclodido quando ele sai da zona pelúcida. Tá? É bem interessante, né? Porque a gente está vendo o desenvolvimento in vitro, mas o in vivo, ou seja, dentro do útero da mulher também segue as mesmas etapas, tá? Só que in vitro é mais fácil observar, e quando ele sai da zona pelúcida, ele se implanta na parede do útero. Bom, continuando aqui no nosso estudo de embriologia, nós vemos aqui nesse esquema o óvulo sendo ovulado, momento da fecundação, né? Aquelas 3 fases da fecundação que eu mencionei. Então é bom a gente dar uma relembrada, né? Quando vocês forem estudar, relembrar um pouquinho aqui das 3 fases da fecundação.
Em seguida já começa o desenvolvimento embrionário, pré-implantação, que vai desde o embrião de 2 células até o blastocisto. A gente vê aqui nesse modelinho o blastocisto eclodido, ele sai da zona pelúcida e se implanta. O local preferencial de implantação é aqui no fundo ou no corpo do útero. Tá? Então, no primeiro até o 4º dia, a gente tem o desenvolvimento até a mórula, e depois, entre o 4º e o 5º dia, a gente tem ali o desenvolvimento do blastocisto. Só lembrando que o blastocisto ele é formado pelas células do trofoblasto. Em geral, essas células formam os anexos embrionários e o embrioblasto. Tá? O embrioblasto formará o embrião. E aqui nesse modelo a gente vê o embrião implantado, o blastocisto, né, na realidade se implantando. Lembrando, tá? O corpo lúteo está lá no útero, produzindo progesterona e estrogênio. O endométrio está espesso pela ação do estrogênio, e já na fase lútea, pela ação do estrogênio e da progesterona. E o muco do colo do útero já é mais ácido e mais viscoso, impedindo a entrada de novos espermatozoides, pela ação da progesterona. Então aqui o embrião se implantando, tá? O blastocisto se implantando. Ele se implanta no final da primeira semana, e nesse momento da implantação a gente já vê duas diferenciações celulares, né? No trofoblasto a gente já tem as células do citotrofoblasto e do sincício trofoblasto. As células do sincício trofoblasto se originam das células do citotrofoblasto, ou seja, a célula muda suas características, por esse motivo é chamada de célula do sincício trofoblasto, e essas células do sincício passam a degradar o endométrio uterino para permitir a implantação do embrião. Ele vai degradando o endométrio para permitir a implantação do embrião. E no embrioblasto a gente também já tem 2 tipos celulares diferentes, que são o hipoblasto e o epiblasto. Então, aí, né, na segunda semana de gestação, no 10º dia, a gente tem o fim da implantação do blastocisto, a formação do disco embrionário bilaminar e a formação do saco coriônico, cavidade amniótica e saco vitelínico, que são estruturas anexas muito importantes. Então, ali entre o 6º e o 7º dia, como eu disse, nós vemos as diferenciações celulares. O trofoblasto se diferencia em citotrofoblasto e sincício trofoblasto. O trofoblasto se diferencia em citotrofoblasto e sincício trofoblasto. O citotrofoblasto são células com limites definidos, tá? São esses aqui. E o sincício trofoblasto são células sem limites definidos, ou seja, várias células se fundem para formar uma célula multinucleada que não tem exatamente uma membrana bem definida. Elas produzem uma série de enzimas que fazem invasão da mucosa uterina, do endométrio. Já o embrioblasto, ele se divide em 2 tipos, o hipoblasto em amarelo e o epiblasto em azul. Tá? Então aqui a gente tem a formação do embrião bilaminar. Só lembrando, né, como eu disse, no útero nós temos aqui o corpo lúteo produzindo muito estrogênio e muita progesterona, mas principalmente progesterona. Esses 2 hormônios, eles mantêm, né, o endométrio íntegro, espesso, com muita vascularização e nutrientes, para manter o embrião implantado. Tá? Isso aqui é muito importante. Esse corpo lúteo no ovário, ele vai durar em mais ou menos os 3, 4 primeiros meses de gestação, ou seja, é ele que vai manter os altos níveis de progesterona e estrogênio até o surgimento da placenta. E como é que o ovário vai saber que ele precisa manter o corpo lúteo por 3, 4 meses? Aí vem uma questão muito importante. Tá? O sincício trofoblasto, essas células aqui do embrião, produzem um hormônio chamado HCG. O HCG aí é o hormônio que permite a dosagem sanguínea para confirmar se a mulher está grávida ou não. Ou seja, esse hormônio é produzido pelo embrião.
HCG significa gonadotrofina coriônica humana, tá? Ela vai estimular o corpo lúteo a produzir os hormônios. Então, o HCG produzido pelo embrião estimula o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona e estrogênio. E progesterona e estrogênio vão manter o endométrio íntegro. Tá? Isso aqui é muito importante. Se não tiver corpo lúteo, o endométrio descama e o aborto acontece. O pico de concentração de HCG no sangue da mulher entre a 10ª e a 12ª semana após a implantação. Então, aqui no 6º dia, a gente vê ali a adesão do endométrio, do blastocisto no endométrio. No 7º dia, a gente já começa a ver, né, o sincício trofoblasto. Só explicando um pouquinho aqui a figura. Isso aqui é a representação do endométrio, as glândulas endometriais e os vasos sanguíneos. Tá? Aqui a gente vê um embrião implantando, o citotrofoblasto, o embrião bilaminar e as células do sincício trofoblasto. Então aqui nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho mais da 2ª semana de gestação. Tá? A gente vê aqui o embrião se aproximando do endométrio e se implantando. Aqui a gente vê o sincício trofoblasto já degradando o endométrio, tá? E aí a gente vê as células do trofoblasto que se dividem, né? E do embrioblasto. Tá? O trofoblasto ele vai se dividir em citotrofoblasto e sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto é importante porque ele vai degradar o endométrio. E aqui o embrião bilaminar, tá? Hipoblasto em amarelo e o epiblasto em azul. Isso aqui é um embrião bilaminar. Então aqui a gente já vê ó, o princípio da cavidade amniótica. Tá? Isso aqui é importante, ó, cavidade amniótica que depois vai se expandir bastante. Ali o embrião já está implantado, ó. O sincício trofoblasto recobre todo o embrião. E a gente já vê aqui uma membrana exocelômica. Não precisa decorar esse nome, tá? Isso não é importante, né? A gente decorar. E essa membrana forma o saco vitelínico primitivo. O embrião continua se expandindo, o sincício trofoblasto, né? E o embrião também cresce em tamanho, dá para perceber, né? Que ele está crescendo, se expandindo. Essas lacunas aqui, ó, que aparecem dentro do sincício trofoblasto, quando chegam nos vasos sanguíneos e nas glândulas, tá? O sangue começa a preencher essas lacunas, o sangue materno, tá? Esse sangue materno vai permitir a nutrição do embrião em crescimento e é o primórdio da circulação placentária. Olha lá, né? O sangue entrando nas lacunas para nutrir o embrião. Tá? Aqui a gente já está no 12º dia. Aqui a gente vê, né, essas células em vermelho que formam o mesoderma extraembrionário. Tá? Esse mesoderma é importante. Essas células, depois com o crescimento do embrião, elas coalescem, né? Existe a formação da cavidade coriônica, tá? E logo em seguida a gente tem aqui esse saco vitelínico, é o saco vitelínico secundário. Existe um resquício aqui do saco vitelínico primário que depois desaparece. E o embrião tá aqui, ó, tá? A gente tem o pedúnculo embrionário, o embrião bilaminar e essa estrutura toda aqui que vai levar ao desenvolvimento do embrião. Então, só revisando. Lacunas preenchidas de sangue materno, sincício trofoblasto, citotrofoblasto e aqui o embrião bilaminar, tá? Isso aqui é a cavidade coriônica, cavidade vitelínica e aqui a cavidade amniótica.
A cavidade coriônica, ela é recoberta por essas células aqui, né, que vão formar a membrana coriônica. Aqui a gente vê a membrana vitelínica, né, que forma o saco vitelínico. E aqui a gente vê a cavidade amniótica, né, isso aqui então é o saco amniótico. Tá? O embrião bilaminar está bem aqui, ó, então aqui é a região de formação do embrião. Todas essas etapas ocorrem na segunda semana de gestação. Então, só dando uma relembrada, tá? A gente tem aqui o embrião bilaminar no momento da implantação, formação da cavidade amniótica. Logo em seguida, ali por volta do 9º dia, a gente já tem a diferença aqui, ó, entre esse 8º dia, onde a gente vê esse inciso trofoblasto, citotrofoblasto, cavidade amniótica, cavidade vitelínica, né? Aqui a gente chama de cavidade exocelômica, mas já é a cavidade vitelínica. Nesse momento aqui, ó, surge o mesoderma extraembrionário. Precisa decorar essa informação? Não, com certeza não. No 10º dia, o embrião já está totalmente implantado, tá? E aqui a gente vê os primórdios da circulação uteroplacentária, porque o cincício-trofoblasto, né, como a gente já mencionou, literalmente digere esses vasos sinusoides maternos. E o sangue materno vai entrar nesses sinusoides, né, nessas lacunas, na realidade. O nome dessa estrutura aqui é lacunas. E esse sangue vai formar a circulação uteroplacentária mais para frente. Então aqui a gente já está vendo, ó, ainda estamos vendo o embrião bilaminar. Então, o que acontece na hora da implantação do blastocisto, do embrião? Ocorre uma reação decidual, tá? O endométrio, ele se torna um ambiente imunologicamente favorável para a implantação desse embrião. Essa reação decidual indica que as células do endométrio, elas mudam suas características, aumenta as células do estroma, né? Então, as células endometriais, a partir dessa reação, passam a ser chamadas de células deciduais. Então, quando a mulher está grávida, a gente não fala mais em endométrio, agora a gente fala em decídua. Tá? O endométrio muda de nome e passa a ser chamado de decídua. As células tornam-se preenchidas por lipídios e glicogênio, elas mudam de características. Esses nutrientes vão nutrir o embrião e, ao mesmo tempo, contém atividade invasiva do embrião para não invadir demais o endométrio. Tá? A implantação do embrião é mais profunda, então o epitélio se forma novamente, recobrindo o concepto. Então, lembrem-se, esse epitélio não é mais chamado de endométrio. Agora a gente chama essas células de células deciduais, tá? E aqui a gente vê um embrião implantado. Isso aqui é um endométrio de rato, mas a gente vê as células do cincício trofoblasto, embrião bilaminar, e aqui a cavidade exocelômica. No 12º dia, a gente já vê esses sinusoides aqui mais preenchidos de sangue, e no mesoderma extraembrionário a gente vê essas lacunas. Essas lacunas, elas coalescem, ó, essas pequenas lacunas de fluido coalescem formando esse celoma, que depois vai ser chamado de cavidade coriônica. E aqui está o embrião, ó. O saco vitelínico, embrião bilaminar e saco amniótico. No 14º dia, a gente vê aqui o resquício do saco vitelínico, e aqui fica a estrutura importantíssima, né, que a gente já chama de saco embrionário, onde o embrião será formado. Aqui a gente já vê o pedículo, também chamado de pedúnculo embrionário, que vai formar o cordão umbilical. E nessa região anterior aqui do embrião, na parte do embrião que formará a cabeça, a gente já vê a placa pré-cordal, tá? A placa pré-cordal são células aqui, né, nessa região do hipoblasto, tá? Aqui está um embrião bilaminar, tá? Só para situar vocês. Então, aqui na parte do hipoblasto, surgem células. A placa pré-cordal, ela vai indicar a formação da cabeça, indica o local onde será a boca do embrião, tá? Nessa aula, vocês naturalmente não precisam decorar com riqueza de detalhes, vocês têm que entender esses processos da segunda semana
de forma mais geral para entender da onde sai o saco embrionário, né? E da onde saem as estruturas que fazem parte da placenta. Isso aqui tudo, ó, pegando essa estrutura aqui e dando uma aumentada, né? Que essa figura aqui representa essa partezinha aqui. Isso aqui dá origem à placenta. Então, a placenta ela é formada de células do citotrofoblasto e do sensício trofoblasto e de células aqui que fazem parte dos vasos sanguíneos. Então, essa aqui é a membrana de trocas. Tá? Naturalmente, essas estruturas elas vão mudar bastante. A placenta ela vai ganhar uma outra característica morfológica estrutural, mas isso aqui é o início. Tanto que a gente já vê aqui as primeiras vilosidades coriônicas. E essas vilosidades elas vão mudar bastante, elas vão aumentar, né, ser mais enovelado no feto, mas ela começa a se formar aqui no período embrionário. Aqui no final da segunda semana de gestação, a gente tem essa característica, tá? Cavidade coriônica, vesícula vitelínica, ou saco vitelínico, tanto faz, cavidade amniótica, né, e o saco amniótico, e o embrião bilaminar aqui no meio, tá? Pedúnculo embrionário e os vasos sanguíneos começando a ser formados, ó. Então, nessa região, formam-se os vasos sanguíneos que farão parte do cordão umbilical, aqui será o cordão umbilical, e a gente vê os vasos sanguíneos, né, as lacunas preenchidas por vasos sanguíneos, já aqui na região em volta do embrião. Tá? No final da segunda semana, a gente já tem as vilosidades coriônicas terciárias sendo formadas. Então, isso aqui dá origem às vilosidades coriônicas da placenta. Então, pessoal, bons estudos para vocês.